E aí, galera da segunda série, vamos lá então? Vamos corrigir nossas atividades aí, gente? Eu sei que vocês estavam ansiosos aí para correção, né, das atividades aí, muitos até deixaram de dormir, né, inclusive, para que a gente pudesse corrigir aí, tá? Eu fico muito lisonjeado com isso. Beleza, galera? Então vamos aí nas questões. Então a questão um, gente, vocês perceberam que eu retirei aí as questões lá do livro e coloquei aqui de modo a ficar mais, prático, né, para que a gente consiga corrigir de uma maneira mais prática, tá. Aí a questão um diz o seguinte, ó, Einstein mostrou que a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. Quarto parágrafo, a conjunção destacada pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. A gente sabe que embora é uma conjunção muito peculiar às concessivas, orações subordinadas adverbiais concessivas, tá? Então, a que atende aqui em relação à concessão é ainda que, beleza? As outras não vão atender, né? Por exemplo, visto que tem relação com consequência e a menos que tem relação com condicional, a fim de que finalidade, desde que também com condicional, né. Então, a que vai atender é realmente a C, beleza? Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico entre parênteses expresso pela preposição destaque. Aí a diz: "Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão". Então diz que essa preposição aqui é de posse, né. Não, na verdade é de finalidade, né, beleza? Aí a B diz: "Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar". Realmente essa preposição tem uma relação semântica de finalidade, beleza? Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Essa preposição aqui tem relação com lugar, né? E não com tempo. A D diz: terra de heróis, lares de mãe. Então, oposição. Também tem relação com lugar, né? E não de oposição. Em todas as mesas, pão causa. Também tem, desculpa, em todas as mesas pão. E tem relação com causa, não, porque tem relação também com lugar. Beleza, galera? Então só atende a B aí, tá? Corrijam aí, por favor. Vamos para a próxima. Aí a questão 3. Os conectivos sublinhados nos textos, posto que as fotos passaram a ser produzidas em máquinas digitais e que anos depois será difícil precisar, tendo em vista as relações sintático-semânticas estabelecidas no texto, introduzem respectivamente as orações que exprimem a ideia de, então vamos aqui, ó, posto que tem relação de causa, né? Eu poderia trocar aí por outra conjunção, por exemplo, porque as fotos passaram a ser produzidas em máquinas digitais. Então dá certo, né? E aqui diz, em que anos depois será difícil precisar. Eu poderia colocar, por exemplo, até que anos depois será difícil precisar. Então tem relação com consequência, beleza? Uma consecutiva. Então marquem aí AE, tudo certo? E a questão 4. Como seria morto, rogou a Doninha que poupasse sua vida. Em relação à oração que sucede à oração destacada, tem sentido de causa, né? Se eu trocasse a ordem, seria rogou a Doninha que poupasse sua vida porque seria morto. Então, tem uma relação de causa, beleza? Beleza. Aí a questão 5. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa, aí a gente tem que ir lá no texto para dar uma olhada nele. E o texto é esse. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site rehabs.com comprovou que caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva.
Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Pescoço. Com o pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. Cintura. Com uma cintura de 40 centímetros menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida, na verdade, da sua cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice, em uma mulher americana média, é de 0,8, beleza? Então, voltando para a questão, ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural. Não, ele está, na verdade, rebatendo essa beleza aí, né, esse texto. Tá? Que é uma beleza que tem uma influência negativa, né, na vida das mulheres. Influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar para as mulheres. Salutar vem de saúde, né? E como eu acabei de afirmar, é uma influência, na verdade, que tende as pessoas ficarem doentes e não saudáveis, né? Aí a C diz: relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca. Não, né? Porque a questão de alimentação saudável não vai construir o tipo de proporção que se tem no corpo da Barbie, então não tem relação com isso. Aí a D diz: proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano. Então é exatamente, está fazendo essa relação aí, demonstrando que é um tipo de proporção paradoxal para o corpo das mulheres, beleza? Influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Na verdade, é uma autoimagem negativa, né? Porque aquele padrão ali estabelecido pelo corpo da Barbie é um padrão equivocado. Então, a questão 5 é a D. E a questão 6 diz: um dos objetivos do título de um texto é atrair a atenção do leitor e levá-lo a refletir sobre as ideias nele desenvolvidas. No texto apresentado, o título é uma pergunta retórica, retórica constituída por duas expressões separadas por uma vírgula, que tem a função de sugerir a relação de. Então, a gente tem que dar uma passada lá no texto, né? E aqui está, né, o título aí do texto: Mais velho, poucos amigos. Então, a gente pode dizer que poucos amigos porque está mais velho. Então, existe uma relação de causa aí, né? Aí a gente voltando para lá, a nossa opção fica na A, uma relação de causalidade. Beleza, pessoal? E aí a última questão diz, né? A relação de sentido estabelecida pelo conectivo da oração grifada está corretamente identificada em. Parece piada, mas é um livro sério. Não é adição, a gente sabe que isso é uma adversidade, né? B. Se você pretende ir a uma livraria, vai ter alguns problemas. Consequência, na verdade, é uma condição, beleza? Metade das vezes ele diz que o livro está esgotado ou apenas no estoque. Diz que tem relação de oposição, na verdade, de alternativa, né? Beleza? D. Como os jornais ah, concorrem uns com os outros na pressa das notícias, o livro ainda não chegou à livraria. Então, uma relação de causalidade, né? Se eu colocar o livro não chegou às livrarias porque os jornais concorrem uns com os outros na pressa das notícias. Aí justificaria a causa, né? E a E diz: portanto, sugiro, você tem que ter um livreiro de confiança como antigamente se tinha um contrabandista que lhe fornecia o uísque. Diz que é uma relação de explicação.
Mas, na verdade, isso daqui é uma questão de uma oração positiva, na verdade, né? Beleza, então, galera. Então a gente fica por aqui. O que você não entendeu, volta lá no ponto do vídeo e assista novamente, tá? Outra coisa, coloque o seu nome nos comentários com a série A Turma para a gente poder registrar a frequência de vocês, beleza? Então, galera, então ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima aula, galera. Até mais.